Queridos irmãos, vamos abrir no versículo 31, no capítulo 10 de João, onde diz assim, nesse versículo 31, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejar. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejar. E aqui a gente vê mais uma vez o que aquelas pessoas que indagaram Jesus, só para lembrar, que no versículo 24 diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Então essa era a pergunta dos judeus. E Jesus responde assim, para terminar a resposta de Jesus, no versículo 30, que a gente leu ontem: eu e o Pai somos um. Essa foi a resposta de Jesus. Resumindo, que Jesus falou muitas coisas, mas essa foi basicamente a resposta de Jesus. E aí, os judeus pegaram em pedra novamente para apedrejar. E aqui eu quero trazer a nossa atenção, que muitas vezes teologia causa problemas para nós. Teologia causa problemas para nós. Tudo que a gente viu aqui, versículo 25 ao 30, Jesus falando muitas coisas, sobre as ovelhas, que as ovelhas pertencem a Ele, pertencem ao Pai, que Ele e o Pai são um, E é lindo, como Jesus ele não se nega, a falar, a expor a sua teologia, a expor o seu pensamento, a expor a palavra de Deus, E Jesus, quando ele expõe a palavra de Deus aqui, eu creio que ele expõe com o propósito de abençoar, Ele expõe com o propósito de abençoar, E é assim que deve ser, Sempre quando alguém se levanta para explicar a palavra de Deus, se levanta com o propósito de abençoar. Mas aconteceu o contrário, O que Jesus falou se voltou contra ele, e aquilo que se voltou contra ele se voltou em forma de raiva, de ódio, e aqueles homens pegaram em pedras para apedrejar. E é isso que acontece muitas vezes, meus irmãos, quando a palavra de Deus começa a ir contra o que a gente pensa, E tem coisas que a gente até releva, mas tem coisas na palavra de Deus que mexem tanto com a idolatria do homem e da mulher, que acontece o que aconteceu aqui. Esses homens, eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Nós hoje não podemos fazer isso, porque Jesus já está assunto aos céus, está à destra de Deus, e lá ele intercede por nós. Então nós não podemos apedrejá-lo aqui, nesse momento. Mas com os nossos pecados nós fazemos a mesma coisa, Com os nossos pecados, nós ferimos o coração de Deus. Com o nosso pecado, Deus sente dor. Sente dor. Deus, com certeza absoluta, lá do alto ele tem um sofrimento, pelos homens rebeldes, pelos pecados que nós muitas vezes cometemos. Ele olha para a gente lá do céu e ele deve ter uma chaga aberta no seu coração, sangrando, a nossa distância, vendo o nosso afastamento, vendo, a maneira como a gente leva a vida, e mais ainda, falando sobre os ímpios, com certeza, mas mais ainda falando sobre a igreja, É um amor tão grande que Deus tem pela sua igreja, pelo seu povo, que ele pranteia, ele chora, a distância, chora os pecados, chora a falta de amor, chora o afastamento que a igreja tem dele, E não é que Deus vai deixar de perdoar, porque ele já nos perdoou eternamente, Glória a Deus. Mas isso não tira a dor que ele sente ao ver um povo redimido, comprado pelo sangue de Jesus, muitas vezes fazendo coisas piores
do que pessoas no mundo que não professam o nome de Cristo Jesus. Então esse texto, meus irmãos, a gente tem que ler aplicando para as nossas vidas. A gente tem que aplicar às nossas vidas, né? Porque os nossos pecados apedrejam a Cristo. Os nossos pecados, na verdade, foi a razão de que Cristo foi crucificado. E muitas vezes a gente passa por alto, né? Ah, é assim mesmo, Deus quis. Deus quis. Então, porque Deus quis, foi normal? Não. Causou a morte de Cristo. O nosso pecado é maligníssimo. E como diz o nosso amigo lá, tem requinte de crueldade. Hernandes Dias Lopes fala, tem requinte de crueldade. E a gente não pode passar por alto. Os nossos pecados, eles são terríveis. Eles são maligníssimos. Eles são feitos com a nossa própria decisão. Porque é verdade que nós somos fracos. E nós somos muito fracos. E nós somos inclinados ao pecado. É verdade. Mas no fundo, nós escolhemos pecar. Porque se nós não escolhêssemos pecar, nem nos condenar Deus poderia. Porque se nós não somos responsáveis pelo nosso pecado, então Deus não pode nos condenar. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Somos responsáveis pelo que nós fazemos. E por isso Deus é justo e tem razão em nos condenar. A sentença dele é verdadeira. Então a gente não pode tirar, né, essa parte que muitas vezes acontece. Então, meus irmãos, que a gente possa abrir o nosso coração. Que a gente possa abrir o nosso coração. E que a gente possa sentir o que Deus sente. E que a gente possa chorar como Deus chora. Que a gente possa amar como Deus ama, né? Que a gente possa ser como Cristo é. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria chamar o pastor Adriano aqui, a gente abençoar esse irmão.